Vou ampliar aqui, subir isso aqui. Tá boa a visualização aí para vocês, né? Bem, pessoal, então teremos nossa videoaula de hoje aí, que seria a proposta da semana. Durante a apresentação, fiquem à vontade para me interromper, fazer perguntas, comentários, tá? Para que eu não precise, para que eu não fique falando uma hora aí, vocês fiquem que eu ficamos no monólogo aqui, já que estamos online ao vivo hoje aqui. Pois bem, essa videoaula, particularmente eu considero bastante importante para vocês, principalmente para o pessoal da agronomia e para alguns aí da engenharia florestal ou mesmo da alimentos, né? Que vão atuar na área comercial, e é uma das áreas que mais emprega no campo das ciências agrárias, né? Então, a gente sempre faz um levantamento aí do perfil dos egressos, né? E a gente vê que essa área comercial é a área que tem maior absorção do mercado. Que as empresas vão contratar vocês, claro, como supostamente como técnicos, né? Na área de engenharia agronômica, de engenharia florestal ou alimentos, mas na verdade vocês vão estar fazendo um papel muitas vezes de vendedor, vendendo produtos, vendendo consultorias e vendendo serviços aí para o setor. Tá? Então há um conjunto de... Claro que a gente sempre fala que vender uma arte, né? Inegavelmente, vender uma arte, eu mesmo sou um desastre na capacidade de venda, né? Mas, por detrás dessa arte, há um conjunto de estratégias, um conjunto de técnicas que podem contribuir para a venda, né? Que dá para trabalhar isso e você consegue ter uma estrutura básica ali de vendas, né, minimamente necessária. Né? Então, assim, por detrás de toda a arte, há um conjunto de técnicas e estratégias. Nosso esforço aqui não é lidar com a arte, né, da venda, mas lidar com alguns princípios e técnicas que podem auxiliar aqueles ou aquelas que vão atuar nesse setor. Então eu começo perguntando para vocês, caso alguém tenha atuado na área de vendas, né? Não necessariamente especificamente nas ciências agrárias, mas que tenha atuado durante a vida, né? O que vocês levantariam aí de princípios ou técnicas de vendas que vocês conhecem, que vocês acham importante na hora ou na tentativa de venda de um produto, um serviço ou de uma ideia, né? Tem aquela questão de meio que fazer o cliente sentir a necessidade do seu produto, né? Tipo, mostrar para o cliente que ele precisa do que você tem a oferecer. Eu não sei como seria o nome exatamente, mas essa questão é um ponto importante, né? Eu tô sem como eu tô com a tela aqui, eu não consigo ver o nome de quem respondeu. Vou ter que abrir aqui para eu ver. Quem É o comentou? Raikon. Raikon, ótimo, Raikon. É que eu não consigo ver aqui. Você tocou, Raikon, no ponto central da venda. Você só vende algo quando você cria uma necessidade no cliente. Dificilmente, é quase impossível você vender algo que não é uma necessidade, né? Agora, essa necessidade ela pode ser a curto prazo, ela pode ser a longo prazo, mas ela é uma necessidade, né? Então, assim, você tocou no ponto fundamental. Para eu vender, eu preciso saber qual que é a necessidade do cliente. O que o cliente quer, né? Se eu descubro o que o cliente quer, ou se o cliente não quer, e eu tento despertar essa necessidade no cliente, eu consigo estabelecer a venda. Vou trazer um exemplo muito simples desse ponto que você comentou. Ontem eu fui ao supermercado, fui lá comprar as frutas aqui de casa e tal, estava na frente do caixa, pagando, coincidentemente, eis que eu olho para o caixa e eu vejo uma caixa de bis. Eu fui para o supermercado para comprar bis? Não. Fui comprar frutas. Mas a disposição naquele display, no caixa, que eu estava passando os produtos e eu vi aquele bis, eu falei, opa, agora se tornou uma necessidade, porque geralmente à noite, né, ainda mais nesse período da pandemia, né, eu preciso suprir os meus desejos, meus prazeres, eu vou comprar um chocolate. Ou seja, venderam para mim uma necessidade na fila do caixa, porque eu vi o produto, eu não fui comprá-lo. Estou pegando um exemplo muito simples desse caso do chocolate para mostrar que o grande esforço da área do marketing, principalmente, né, e as teorias e técnicas de vendas lidam com isso,
é a questão da da necessidade. Então, assim, a grande sacada é criar necessidade no cliente. E aí acho que alguém pediu para entrar aqui, né? É que eu fico com a tela cheia, eu não consigo ver. Beleza. Eu vou dar até um salto aqui, Raikkonen, nisso que você comentou, que é fantástico. Vejamos esse slide aqui. Ser. Tá. Nesse sentido que você comentou, Raikkonen. Vamos supor que vocês estão vendendo ternos, tá? Para homens, público-alvo terno. O homem chega numa loja, hoje já não existe mais, mas acho que tinha aqui no shopping a TNG, né? Que começou voltada para um público masculino, depois eu acho que eles diversificaram, mas eu acho que fechou agora. Agora deve ter um tempo, eu não sei. Você chega nessa loja, ou você é um vendedor, uma vendedora dessa loja, né? E aí você sabe que o cliente, o homem que entrou naquela loja, ele foi comprar um terno. Ponto. Eu já sei a necessidade dele. Qual que é a necessidade dele? Que ele vai comprar um terno. Ele já vai lá, eu quero um terno. Ponto. Só que eu tenho outros produtos que eu também quero vender para ele. Então, por exemplo, eu quero vender uma gravata, né? Eu quero torná-lo uma necessidade, uma gravata. Não só o terno, mas uma gravata, né? Poderia fazer o mesmo com o sapato, com a meia social e assim vai. Eu pergunto para vocês, como é que vocês fariam uma pergunta tentando incentivar essa necessidade nesse cliente, né? Muito próximo a isso que o Raikkonen observou. Que pergunta seria essa, ou como é que seria uma estratégia para elaborar uma pergunta para que não feche a porta, para que amplie a necessidade desse cliente ou desperte o desejo dele comprar uma gravata? Ó, eu viraria pro cara e falaria isso na cara dele, ó. Você não acha que essa gravata aqui combina com esse terno, não? Tá, essa é uma pergunta legal. Alguém tem mais? Virar para ele e falar, ó, o negócio é o seguinte, ficou até bom, tá? Mas ficaria bom mesmo, de verdade, é se você pegasse essa gravata aqui junto, aí fica top, viu? Aí não tem jeito. Uhum. Segunda estratégia. Mais alguma estratégia? Mais alguma pergunta? Eu acho que eu ia perguntar primeiro se ele tem uma gravata que combina com o terno. Uhum. Para poder mostrar a gravata. Sim, se tem uma gravata que combina com o terno. Uhum. As 3 perguntas que vocês fizeram são perguntas fundamentais, corretíssimas, tá? São perguntas que vocês estão utilizando qual estratégia? Associar o terno que ele está comprando com outro item e que vai harmonizar com esse terno. Ou seja, vocês estão levantando uma necessidade, né? Olha, você acha que essa gravata combina? Ou olha, essa gravata vai ficar top com esse terno? Ou você tem uma gravata, né? A ideia está fantástica. Agora, vocês podem melhorar ainda mais a venda se vocês reformularem a forma da pergunta. Ou seja, vocês podem perguntar o seguinte, você tem uma gravata que combina? E aí ele vai dizer sim ou não, né? Vocês podem perguntar, você acha que essa gravata está combinando? Ele vai responder sim ou não. São perguntas fechadas, ele vai dizer sim ou não. Isso é bom. Só que vocês podem melhorar ainda mais, vocês podem utilizar as perguntas abertas, que é o seguinte, que tipo de gravata você está pensando em usar nesse evento que você vai? Porque agora você não está perguntando para ele se ele tem ou não. Porque quando eu vou na loja comprar uma calça jeans, eu sei que eles vão tentar vender meia, sapato, camiseta, então eu já vou ali, ó, direcionado. Não, 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 não. Só que quando eu saio da pergunta fechada e eu vou para uma pergunta aberta, você não permite que a pessoa fale não. Então, por exemplo, né? Que tipo de gravata você está pensando em usar? Ou então, que tipo de gravata você acha que combina com esse seu terno? Você abre para ele. E ao abrir para ele, você intensifica ainda mais a necessidade. Veja bem,
Não quer dizer que uma pergunta fechada não está correta. Ela está correta, lógico. Olha, você tem uma gravata que combina com isso? Você está levantando a necessidade, perfeito. Só que você ainda pode ampliar mais e diminuir a chance do não ao transformar essa pergunta numa pergunta aberta, né? Que tipo de gravata você acha que combina? Ou que tipo de gravata você está pensando em usar nesse evento, né? E aí não dá para o indivíduo dizer não. É muito sutil esse exemplo. Mas esse exemplo que eu estou trazendo aqui são técnicas e estratégias que mostram que a maneira como você levanta uma pergunta, isso abre ou fecha portas na hora de se vender um produto, né? Então, veja como que essa questão da necessidade ela é fundamental e como que é importante, quem for para a área comercial, estudar essa questão. Não encare apenas como uma arte. É uma arte, lógico, mas exige um conjunto de estratégias e técnicas, né? Concordam com isso ou discordam? Tô trazendo aqui algumas coisas da teoria, obviamente, né? Concordo. O que mais vocês, quem trabalhou, observou, o que mais vocês consideram de princípios, de técnicas ou estratégias na área de vendas? Desconto. Oi? Desconto. Ótimo. Por gentileza. Acho que conhecer os clientes, Conhecer os clientes. porque nem todos gostam de ajuda na hora da compra, mas tem uns que sim. Às vezes essa liberdade que dá para ele faz ele querer voltar, porque ele sabe que não vai ficar sendo perseguido e tal. Você tocou num ponto fundamental. Fundamental na área do marketing e na área de vendas. O conhecimento do público-alvo. Quem fez o comentário? Ana, Ana. Eu já vou trazer até uma provocação para você, Ana. Por que o Facebook vale o que vale? O que o Facebook tem que ele tem esse valor de mercado tão grande? E as eleições estão mostrando isso, né? Agora, as eleições nos Estados Unidos em 2020 mostraram isso. E no Brasil também, as eleições municipais. Ele tem o público-alvo generalista? Tanto faz, o público dele? Ele fato, tem o algoritmo que te conhece melhor do que você se conhece, cara. Exatamente. Ele vende informações. Exatamente. Você tocou no ponto nevrálgico. Ele tem algoritmo, ele sabe quem é o público-alvo. Ou seja, ele atende, de fato, vários mundos. Vocês têm toda a razão. Ele pega vários públicos, né? Só que a grande sacada do Facebook, não é por menos que o Facebook comprou o WhatsApp, e assim vai, é que eles utilizam um sistema de inteligência artificial que eles traçam públicos-alvos. Então, por exemplo, e aí respondendo, aí trazendo essa questão que a Ana trouxe, que é fundamental da área do marketing. Quem eu quero, por exemplo, eu quero vender café orgânico a R$20 para o público A de Sete Lagoas. Quero vender esse produto, quero vender café orgânico para o público A de Sete Lagoas. Como é que eu vou saber quem são essas pessoas, né? Onde que essas pessoas estão? Como é que eu vou chegar nessas pessoas? Quais são os hábitos dessas pessoas? Ou seja, né? Como é que é esse público-alvo? Um caminho muito simples é utilizar o banco de dados do Facebook, que ele vai vender para mim essa informação. Então ele vai dizer para mim, olha, Daniel, em Sete Lagoas, aqui a gente tem um banco de dados que a gente sabe quem são as pessoas que gostam de café orgânico. Como que você sabe isso? Por meio de likes, dislikes, por meio de conversas, por meio dos algoritmos. E aí o que o Facebook vai me oferecer? Ele vai me oferecer uma publicidade, e eu vou pagar por isso, que vai ofertar o meu produto exatamente para esse público A de Sete Lagoas, para esse público A de Sete Lagoas que gosta de café orgânico, que quer pagar R$20, por exemplo, num saquinho de 250 ml, 250 gramas, né? Então, a grande sacada hoje do sistema de inteligência artificial é a informação. E a informação de quem? Do cliente. Então, compreender o público-alvo é o coração do processo da venda. Coração.
Se eu não conheço o público-alvo, acontece isso que a Ana falou. Eu posso ser indelicado, eu posso vender o produto errado, eu posso forçar a barra, ou pior, eu não consigo compreender a necessidade do cliente, que cai naquele primeiro ponto que a gente estava comentando, né? Então, por isso que o sistema de inteligência artificial hoje, por isso que essas plataformas online, elas valem tanto, porque elas estão a todo momento utilizando informações nossas. E aí que tem um fato interessante, né? O que foi aquele caso que vocês devem ter acompanhado, alguns de vocês, da Cambridge Analytica em 2016, em 2018 no Brasil, em 2016 do Brexit e também nas eleições americanas, em 2018 no Brasil. O que eles fizeram? Eles começaram a vender público-alvo para empresas de publicidade na internet durante campanha eleitoral. Então, o que os algoritmos fazem? Eles sabem que tem pessoas, vocês, pelos likes, pelos dislikes, pelas conversas, eles sabem que pessoas que acreditam mais em teorias das conspirações ou que negam teoria da conspiração, pessoas que acreditam mais em ideias do centro, da direita ou da esquerda, e quando ele traça esse perfil e ele consegue compreender pessoas que vão alternando os likes e dislikes, ele consegue fazer campanha publicitária de pessoas que são mais vulneráveis a mudar de opinião, por exemplo, ou que estão mais propensas a acreditar em teorias falsas, né? Isso tudo monetizando. Então, essa é a grande sacada das redes sociais hoje, e que tem como pano de fundo, no âmbito do marketing e das técnicas de vendas, conhecer o público-alvo, né? Isso é fundamental. Então, por exemplo, tem um caso bastante interessante aqui, né? Se eu acho a imagem aqui. Por exemplo, não sei se aconteceu já com vocês, quem teve a oportunidade de ir no médico particular, né? Aí você vai no médico particular, o que acontece? Esse médico aqui, 2 anos depois, ele volta, e aí ele fala para você, e aí, como é que tá aquele problema que você tava lá na terceira vértebra? Ou então, se você for no médico, né, no urologista, e aquela doençazinha que você pegou no carnaval de 5 anos atrás, tá tudo certinho e tal. Aí você fica impressionado, você fala, meu Deus, mas a memória desse médico, né, um médico ainda, é uma coisa incrível, né? Como é que o médico sabe disso? Tá no seu histórico lá, ué. Você tem seu histórico de... Toda vez que você vai no médico, eles salvam lá nos Salvam. Mas aí, a última vez que eu fui no médico, eu fui com a minha avó, e a minha avó era de uma cidadezinha do interior do sul de Minas que conhecia o médico. Isso foi há 2 anos atrás. E aí ele pergunta para mim como é que tá minha avó. Como é que ele sabe disso? Geralmente, quando é médico particular, não tem tantos pacientes quanto um público. Então, a facilidade de guardar nomes e histórias é mais fácil. Além de querer fazer isso para fidelizar a pessoa. Exatamente, ele fideliza dessa forma. Mas como é que ele consegue memorizar isso tudo? Na cabeça mesmo? Boa memória? Será a rede social? Segue o Instagram? Segue o Instagram? Pessoal, ele faz Acho que é a questão do rosto. do rosto. A pessoa olha para o seu rosto e lembra da história. Claro Geralmente os médicos também têm um prontuário médico, né, onde eles anotam todas as informações dos pacientes, né? Então, às vezes, alguns médicos que se preocupam, eles costumam ler esse prontuário antes de atender os pacientes. Exatamente. Quem falou do prontuário? Meu nome é Kátia. Kátia, você tocou num ponto fundamental. O que os médicos fazem? E aí você observou bem, né? Aqueles médicos que buscam o quê? Fidelizar o cliente. Quando você está em consulta, comece a observar esse detalhe. Talvez não todos os médicos, alguns. Eles estão anotando algumas coisas ali. Mas quem disse que eles estão anotando coisas exclusivamente da sua saúde? Então, às vezes, você está conversando ali, conta um caso do sul de Minas, conta alguma coisa, alguma anedota, algum caso de time de futebol, o cara está anotando ali. Ele está anotando, ele nem vai lembrar de você. Só que ele anotou, e aí ele coloca nesse prontuário dele tanto as questões de ordem técnica, obviamente, como algumas questões de ordem pessoal. E aí, 2 anos depois, quando você vai lá, a Kátia comentou bem, o bom médico, no ponto de vista de um bom vendedor da imagem dele, o que ele faz? Ele olha o prontuário, lembra o histórico do indivíduo, sim, o histórico da saúde, só que se ele for cuidadoso, ele vai colocar esses outros detalhes que foram
observados, mas não ditos, ou ditos, mas que vocês não notaram que ele anotou. E aí ele fala, aí você fala, meu Deus, o cara lembra de mim, o cara lembra do meu nome, coisa incrível, né? Que médico, né? Nem Jesus Cristo fazia isso, Jesus Cristo curava sem nem colocar as mãos, ele até coloca as mãos em mim, né? Impressionante. Enfim, então esse é um exemplo para mostrar como que a estratégia do conhecimento do público-alvo, ele é fundamental. E aí o que nós temos aqui? Na área comercial é importante demais essa questão do histórico do cliente. Eu preciso saber quem é o cliente, qual que é o histórico dele, né? E aí, claro, traçar essas características físicas, psicológicas são fundamentais. Por isso que eu peguei uma imagem bem tosca aqui do Excel, mas por isso que os bancos do Access, né, bem simples, por isso que os bancos de dados, de informação de clientes, são fundamentais. Então, na área comercial, é importante você ter o quê? Um diferencial das informações desse seu cliente. Até porque a gente cai nessa clássica lei do Pareto aqui, 20-80, 80-20. O que significa? Alguém já ouviu falar dessa lei do Pareto? Muito usada na área comercial, 20-80, 80-20? Ninguém ouviu falar? Bem, eu vou trazer uma segunda pergunta, então, que vai responder a essa primeira pergunta. Nós estamos falando ainda, né, claro, essa é a nossa ideia das estratégias e técnicas de vendas, né? Vocês já levantaram 3. Eu pergunto para vocês, todos os clientes devem ser tratados da mesma forma na área comercial? Sim ou não? Não. Não. Vocês já foram taxativas. Não. Por quê? Porque eles não são iguais. Primeiro que eles têm necessidades diferentes. Perfeito. Um outro motivo. Fundamental. As pessoas são diferentes, necessidades diferentes. Um outro motivo. Classe social diferente? Perdão? Classes sociais diferentes. Classes sociais diferentes, com certeza. Deixa eu só... Sim, pode falar. Só fazer uma pergunta? Claro, claro. Se o público-alvo for bem específico, eu posso tratar eles meio que igual, não? Porque se o público for muito específico, eles vão ter um conjunto muito grande de características muito parecidas. Então, não tem... Qual o problema em tratar eles como algo Sim. assim? Excelente pergunta. Quem perguntou? É o Raikon. A Raikon, de novo. Ô, Raikon, você tocou no ponto central. Vamos partir do mesmo pressuposto, então. O mesmo público-alvo, perfis de comportamentos semelhantes, devem ser tratados da mesma forma ou não? Então, igual eu falei, né? Depende do quanto esse público-alvo foi específico. Se for muito específico, eu acho que sim. Tá. Aí entramos num ponto fundamental, que é a lei do Pareto. Quando a gente vende um produto no mercado, geralmente a gente vende esse produto para determinados públicos-alvos, né? Geralmente, né? Então, por exemplo, quem compra o sorvete Häagen-Dazs, que é o sorvete, um dos mais caros do mundo, blá, blá, blá e tal, que se vende, inclusive, na Araújo. Se vocês forem na drogaria, vocês vão encontrar o sorvete Häagen-Dazs. R$30, um potinho de 400 ml lá, tá? O público que compra isso daí, quem que é? Um público A, majoritariamente é o público A. Perfeito, Rai? Público A que compra esse sorvete Häagen-Dazs. Você vai pagar ali, vai pagar R$30 em 400 ml, né? Então, beleza, é o público A. Ainda assim, esse público A tem diferenças. Por quê? Eu estou pegando o exemplo do Häagen-Dazs, que é um produto industrial, mas quando a gente trabalha com o comércio de um modo geral, a gente tem fatores singulares. O que é o fator singular? É o efeito 80-20-20-80. De um modo geral, no comércio, o que nós temos? 20% dos clientes representam 80% do faturamento de uma empresa. Em contrapartida, 80% dos clientes
representam apenas 20% do faturamento. Ou seja, de um modo geral, num negócio, são 20% do cliente que segura o teu faturamento. Tá? Considerando mesmo o produto, mesmo o público-alvo. Mas você vai ter 20% ali daqueles clientes que vão comprar muito mais e que vão segurar o teu negócio em comparação com os 80% que compra menos. A pergunta é, se nós temos o mesmo público-alvo, com o mesmo desejo, mas com níveis de consumos profundamente diferentes, como é que a gente pode tratar todos da mesma forma? Veja bem, é importante sublinhar que todos devem ser tratados com respeito e dignidade, não é isso que eu estou dizendo, tá? Isso é fundamental. Eu estou dizendo é que se todos devem ter o mesmo tipo de benefício no tratamento. É estratégico para uma empresa tratar da mesma forma aquele cliente que compra 80% do seu faturamento, daqueles 80% que compra 20%? Ah, tá, agora eu entendi. Então, o que a gente observa? É quase que uma lei na área comercial. Os clientes, eles não podem ser tratados da mesma forma, tá? Porque esses 20% desses clientes aqui, eles são o coração da empresa. Eles têm que ter benefícios. Vamos pegar exemplos práticos agora. Exemplos práticos, tá? Alguém, agora, antes da pandemia, viajou de avião, tá? Quem viaja de avião, como é que funciona? Você pode viajar na primeira classe ou na segunda ou na classe econômica se for um voo internacional. Se for voo nacional, você não tem primeira classe, né? Aí você viaja todo mundo lá no econômico. Mas beleza. Mas o que essas empresas aéreas estão fazendo? Aqueles clientes que viajam muito, o que eles ganham de benefício? Milhas. Eles ganham milhas, eles ganham cartão fidelidade, eles começam a ter acesso a espaços reservados, com Wi-Fi, cafezinho no aeroporto. Eles podem... Sala VIP, né? Sala Black. Sala VIP, sala Black. Eles podem, às vezes, adotar assentos maiores. E assim vai. O que essas empresas... Ah, e detalhe. Eles pegam a mesma fila na hora de entrar no voo? Não, tem várias diferenças de filas. Exatamente. Já reparei isso. Exatamente. Olha a estratégia do setor de transporte aéreo. Eles vão estratificando os mesmos passageiros que vão entrar no voo ali, né? Então, esses clientes que rodam muito, que ganham esses cartões e tal, então eles entram mais rápido, eles não pegam fila, às vezes eles têm assentos um pouco maiores, tem as salas VIPs, isso tudo mostrando essa lei do 80-20, 20-80. Um segundo exemplo, telefonias. Vocês pensam mesmo que as grandes empresas que contratam uma telefonia, elas ligam para o saque da Oi e ficam esperando 20, 30 minutos para ser atendido? Claro que não. Né? O que acontece com essas grandes empresas? Elas têm telefone diretamente do gerente, elas não esperam. É um consultor, né? Exatamente, elas não ligam para saque. Liga diretamente para um consultor que já atende de prontidão. Né? Um outro caso bastante comum, né? Banco. Todos os bancos, praticamente, eles têm a categoria agora que eles chamam, sei lá, VIP, Black, Van Gogh, o cara era 4 aí, o Banco do Brasil tem o E-Estilo, tá? O que os bancos fazem? Um cliente que tem fundos de investimento, vocês acham mesmo que um cliente que tem fundos de investimento, ele pega a mesma fila que um cliente normal no banco para fazer uma transação financeira? Não. Quem vai no banco hoje, gente? Quem vai no banco hoje? Sempre é quem tem menos recursos. Outro dia eu fui, olha para você ver que engraçado também, fui olhar para abrir uma conta para minha mãe no Sicoob, e o Sicoob cobra uma taxa de R$10 para manutenção da sua conta, mas se você tiver uma renda acima de 50 mil, você não paga nada para manutenção da sua conta. E aí que entra um ponto interessante. Quem vai no banco hoje, eu brinco, né? Quem vai no banco hoje e pega a fila de 1h30, 2 horas, é a maioria da população brasileira, que é pobre. A classe média alta não pega fila no banco, porque não vai no banco mais. Não vai no banco.
que essas pessoas fazem? Os aplicativos e tem o gerente também que liga, né? Liga e resolve. O gerente atende. Você tem o contato direto do gerente. O contato direto do gerente. E você não sai de casa mais. Você liga pelo telefone e fala pro gerente, por gentileza, transfira para mim, sei lá, X reais para conta tal. Acabou. Acabou. Que é o atendimento VIP. O que isso mostra? Isso mostra que o atendimento na área comercial ele é diferenciado. Isso é uma regra do mercado. Lembrando que todos devem ser tratados com dignidade, né? E aí, claro, a gente comete toda a aula de vendas, a gente sempre conta esses casos, né? Tem o Brasil inteiro. Se você vai numa loja bem vestido, se você vai numa loja mal vestido, se você é branco, se você é negro, se você é homem, se você é mulher, dependendo do lugar que você vai ser atendido de forma diferente. Isso, na minha opinião, é um erro absurdo. Não é tratar clientes diferentes de formas diferentes. É não compreender teu público-alvo. Então, você ser julgado numa loja que você entra porque você está vestido de uma forma é um nítido exemplo de falta de treinamento somado com preconceito social, logicamente. Não é isso que nós estamos dizendo, tá? Então, isso é um absurdo, isso é um erro gravíssimo na área comercial. Nós estamos dizendo que, a partir do momento que você conhece o teu público-alvo, esse tipo de estratificação ela é estratégica. Mas fazer distinção é um suicídio na área comercial, né? E aí vocês poderiam contar, eu poderia contar milhares de casos que eu conheço pessoas próximas a mim, mas tem um professor nosso da UFSJ, um grande amigo meu, ele é negro, e ele me contando várias vezes que ele foi em lojas para comprar carro, as pessoas não queriam vender o carro para ele, chegava, o setor de usados é lá atrás, com dinheiro para comprar o carro, né? Então, assim, vocês conhecem, imagino, também milhares de histórias nesse sentido, né? Então, isso é uma loucura, não é isso que nós estamos dizendo, né? O que nós estamos dizendo é quando você conhece o público-alvo. Tem um caso bastante interessante aqui, que compreender que os clientes, eles são completamente diferentes. Então, por exemplo, nós temos aquele cliente que é o cliente que está passando, ou seja, que ele entra, ou ele faz o contato com você, ou ele só olha, mas não entra. Tem aquele cliente que faz o contato. Você tem aquele cliente que compra, mas não volta. Você tem aquele cliente que compra e volta, e você tem aquele cliente que veste a camisa. Além dele comprar e voltar, ele te indica, ele é fã. Então, como é que você vai tratar esse cliente que é fã de uma forma diferente ou igual daquele que está passando, né? Então, na área do marketing, tem várias estratégias que dizem, né? Dependendo do negócio, logicamente, dependendo do contexto do negócio, vale mais a pena gastar dinheiro, gastar publicidade em fidelizar esse cliente recomprante do que gastar dinheiro em fazer com que o cliente entrante ou comprante se torne recomprante. E o que muitas vezes a gente observa é que grande parte das empresas investem muito aqui, ó. Passar a entrar em comprar e pouco em recomprar nesses últimos clientes que são fiéis aqui. Então, alguns exemplos que eu poderia contar para vocês em Sete Lagoas que eu acho um barato. Por exemplo, eu tô terminando uma construção aqui, né? Terminando uma construção. Casa, né? Aí beleza, tem uma loja de material aqui de construção que eu compro algumas coisas e tal. Eu devo ter comprado ali uns 25 mil reais nessa loja. Aí esses dias eu fui comprar um item lá, juro para vocês, era R$1,50. É um relezinho, R$1,50. Aí eu tinha lá, acho que uns 25 mil reais de compra. Se eu fosse o dono da loja, eu jamais permitiria que um cliente meu que comprou 25 mil reais comprasse um item por R$1,50. Eu, no mínimo, daria esse item para ele. A mulher me fez comprar o item. Claro, não estou dizendo que eu não queria comprar, né, gente? Estou dizendo que eu fui comprar. Mas ela me fez passar no cartão um item que custava R$1,50. Sendo que eu comprei nessa loja 25 mil reais. O que eu quero dizer é o seguinte, olha como que, na minha opinião, a falta de um treinamento, né, de uma política de fidelização, de estratégias de vendas, se torna, às vezes, uma coisa quase que... Claro que eu sei que a mulher não está errada, pô. Ela tem que colocar no balanço lá que ela vendeu, como é que ela vai pagar os 50 do bolso dela. Não é a vendedora em si, mas a política da empresa, né? Então são coisas que... Não, e detalhe, nessa mesma loja
tinha um boleto do mês passado, sei lá, sabe, R$ 150, que eu não tinha pago, né? Esqueci. Eles estavam me cobrando R$ 7 de taxa de juros. Você fala, meu Deus, que política, né? Aí, claro, eu pedi para eles, eu falei, pelo amor de Deus, o tanto que eu comprei aqui, você vai me cobrar R$ 7? Aí a mulher tirou R$ 7 de juros. Então são exemplos de como que muitas vezes a gente vê que na área comercial há esse equívoco de nivelar todo mundo e não compreender que tem clientes que merecem tratamentos diferenciados porque são os clientes fundamentais para o teu negócio, ainda que todos mereçam um tratamento digno aí. Observações, comentários com relação a esse ponto aí, pessoal? Eu queria comentar que eu acho interessante que hoje em dia a gente vai nas lojas até, tipo, uma vez, eu já fui em várias lojas só uma vez, e às vezes até mesmo não comprando, o pessoal pega o número da gente e liga quando chegam as coisas. Então, quem é cliente fixo, além do pessoal liga quando tem promoção, avisa peças novas, manda fotos, né? Então, para manter esses clientes que são recomprantes e fãs, né? Então, eles investem bastante nisso. Hoje em dia, eu já percebi isso em algumas lojas. Você tocou num ponto fundamental. Principalmente em lojas que envolvem questões de modas, esse tipo de estratégia ele é crucial. Por quê? O setor da moda ele tem muito caráter da exclusividade. Eu quero comprar uma roupa, principalmente no universo feminino, né? Quero comprar uma roupa que eu não saia na rua e veja 15 pessoas com a mesma roupa. A gente poderia discutir essa lógica, que é um tanto quanto bizarra, mas enfim, não importa, né? São questões dos desejos lá, que nós vimos na pirâmide de Maslow, essa questão da exclusividade. Isso que você comentou é fundamental. Uma empresa que tem esse cuidado, o que ela faz? Ela divulga para aqueles clientes comprantes, olha, acabou de chegar. É importante, você que é um cliente comprante, ter esse caráter da exclusividade, né? Então isso é fundamental. Esse tipo de relacionamento que você comentou, principalmente no setor da moda, ele tem esse privilégio. A pessoa compra antes de todo mundo, né? Tem lojas até que vendem um número menor para esse público, né? Para a pessoa saber que ela é a única da cidade que vai ter a roupa X, o sapato tal, o modelo tal, exclusivo, né? Então esse é um diferencial nesse tipo de relacionamento de vendas. Sobre a nossa questão central, o que mais vocês trariam de princípios ou técnicas de vendas que vocês conhecem? Vai lá. Ô, professor. Sim. Só um detalhe, alguém escreveu no chat aqui, tá escrito assim, ó. Na minha opinião, você quer ler lá? Pode ler lá. Ótimo. É porque eu fiquei com um negócio aberto, eu não consigo ver. Vamos ver aqui. Agora que eu vi que tinha outros comentários sobre a carga horária também. Depois eu comento as perguntas aqui, tá, gente? Vocês trouxeram. Na minha opinião, a culpa não é da empresa. Acaba que se for fazer isso para todos os clientes, ela sai no prejuízo. Até porque cliente é assim, se você faz algo para um, você tem que fazer algo para o outro. Sim, Carlos, esse ponto que você comentou, aí que está a grande sacada desse diferencial, Carlos. Você trata os clientes diferentes, né? Só que esse não é um processo explícito. Você não pode chegar, por exemplo, num cliente que está numa loja, numa fila, o gerente fala, agora abre aí que o nosso rei sol vai chegar aqui. As coisas são mais sutis, né? Mas esse processo de diferenciação, ele está presente a todo momento, né? Vou te contar uma anedota. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu morava perto da UFMG, né? Teve um pico de luz que a gente ficou umas 12 horas sem luz lá, né? O que aconteceu? Na rua da minha casa, a CEMIG foi e acendeu a luz de um estabelecimento. Ela foi na rua da nossa casa e acendeu uma luz de um estabelecimento. E foi embora. Mas como assim? Essa era a mais bizarra que eu já vi na minha vida. O bairro inteiro sem luz e uma única casa com luz. E não tinha gerador. Por quê? Porque essa loja era uma empresa que funcionava lá em 3 turnos e que era uma empresa de sistema de informação e que geria as informações da CEMIG. Então, na verdade, era o quê? Era uma prestadora de serviço da CEMIG.
O que a CEMIG fez? No auge de quase um blackout, acendeu uma única luz numa rua. Eu nunca pensava que isso nem fosse possível, tá? Então esse é um exemplo de como que há tratamentos diferenciados para clientes diferenciados. Agora, desde que isso, obviamente, não fique uma coisa explícita ou desde que essa política seja clara, né? Então, por exemplo, eu não posso reivindicar que um passageiro está entrando na minha frente no avião, sendo que eu sei que os assentos preferenciais são dessa categoria, entendeu? Então, na verdade, o que essas empresas fazem? Elas incentivam, olha, tá vendo? Você está aí esperando, Bocó, 50 minutos, o outro entrou na frente, mas por que ele entrou na frente? Porque ele é fiel, ele está sempre aqui. Então, assim, tem empresas, inclusive, que faz questão de mostrar esse diferencial, né? Agora, por isso que a empresa ela não faz isso para todo mundo, Carlos. Como você comentou bem, ela não faz isso para todo mundo. Esse diferencial ela faz para aqueles clientes que representam lá os 20% do faturamento dela. Beleza? Alguém estava falando, eu li o comentário aqui. Pessoal, querem sublinhar mais alguma técnica ou princípio que vocês consideram importantes? São vários, claro, estamos pincelando alguns aqui, né? Daniel, tem muita empresa também de telemarketing que, às vezes, aqui em Sexta Lagoas tem uma empresa mesmo que vende seguros e que muitas vezes tenta ludibriar o comprador que, se ele assinar o seguro, ele vai estar participando de sorteio, e a maioria dos vendedores são instruídos a falar com esses clientes que eles já tiveram vários clientes que ganharam o sorteio depois que fizeram o seguro. Então, às vezes, a pessoa acaba adquirindo esse seguro com interesse de ter um lucro futuro. Você tocou num ponto importante, né? E esse processo de lubridiar, muitas vezes, pode arrebentar a relação de confiança, correto? Com certeza, é o que acontece muito, né? Exato. Aí, você tocou... Esse é um dos princípios fundamentais, Kátia, né? Que é o dilema do vendedor, tá? Por quê? A área comercial, eu comentei brevemente, né? Mas a grande sacada da área comercial, geralmente, como é que funciona o sistema de remuneração de um funcionário da área comercial? Ele recebe fixo ou ele recebe variável? Ele adota um modelo taylorista por produção ou um modelo que todo mundo recebe o mesmo? Taylorista. Exatamente, um modelo de produção. Por quê? Se todos recebem a mesma coisa, por que eu vou vender mais? Se eu conseguir o X, para que eu vou vender mais? Então, a política na área de vendas, de um modo geral, há exceções, né? De um modo geral, é que a remuneração é variável. O que é remuneração variável? Todos recebem um mínimo, por exemplo, um salário mínimo, né? E aí a pessoa vai receber mais de acordo com o que ela vender no mês, né? O que isso gera para a empresa? A empresa precisa ficar preocupada com o controle direto com os funcionários? Eu preciso ficar fiscalizando o funcionário se ele está fazendo tudo certinho? Quando eu adoto esse tipo de política de remuneração variável? Não. Claro que não. Se você não vender, você não recebe. E se você não vender 2 meses, você está fora da empresa. Então, a área comercial ela adota esse tipo de política. Você recebe um fixo, né, para garantir ali uma necessidade básica, e o que você vende é de acordo com... O que você ganha é de acordo com o que você vende. E aí as empresas criam metas, né? Tá. Qual que é o dilema do vendedor, que é quase um dilema ético? Muitas vezes, para ele bater a meta dele e receber o salário dele, ele tem que vender produtos. E dependendo do contexto, ele começa a empurrar produto. Eu vou pegar um exemplo para vocês que, para mim, é o contexto mais perverso que existe da área comercial. É o contexto do setor bancário. Tá? Eu tenho vários amigos que trabalharam no setor, e alguns até pediram as contas, né? Então, eu vou pegar casos que trabalharam na Caixa Econômica Federal. Eu tenho um amigo que fala para mim, Daniel,
Eu não aguentei mais ter que ficar vendendo seguro de vida e empurrando o produto para velhinho, caduco. Porque eu tinha que bater minhas metas no final do mês. Lembrando que grande parte dessas empresas fala, professor, mas a Caixa Econômica, querendo ou não, ela tem uma certa estabilidade, né? É difícil a pessoa ser demitida. Ele falou, não, é verdade, é muito difícil ser demitido. Mas como é que funcionava a remuneração dele? Ele recebia um fixo ali, acho que era R$3.000, 3.500, e o variável, que ele era gerente regional, e o variável era de acordo com as vendas. Então ele tinha que bater meta. E o negócio era uma loucura. Para bater meta, ele tinha que torrar produto nos velhinhos. Né? Ele fala velhinho, para pegar um exemplo do... E é isso que você comentou, Kátia. É vender seguro, é vender aquilo e tal, produtos que não são de necessidades. Né? Porque eu tenho que bater a meta. E isso é uma faca de dois, como a gente brinca, né? De dois legumes. Né? Porque imagine a seguinte situação. Cada um tem o seu gosto e tal. Mas eu vou numa loja na indústria da moda e resolvo comprar esse vestido aqui para minha mulher, para agradá-la aí, sei lá, 10 anos de casamento e tal. Só que ela chega em casa e fala, porra, mas, né, a intenção foi ótima, mas como é que você me compra um vestido desse, né? Pode ser que vocês tenham gostado, eu tô dizendo que ele é um pouco exótico, né? E aí esse vestido vermelho eu falo, olha, eu comprei porque eu cheguei na loja, a vendedora chegou para mim, e o que ela me falou? Ela me falou que esse vestido ia ficar maravilhoso na minha mulher. Aí eu falo, então a vendedora te empurrou um produto. O que isso implica? Numa perda da confiança. E a área comercial, ela perpassa muito isso. Se a gente perde a confiança, você perde a capacidade de persuasão. Então, como é que eu vou comprar numa loja que eu vou chegar lá, os caras vão me empurrar trocentos produtos e que eu sei que eles não acreditam no produto, eles estão vendendo para bater a meta deles. Então, assim, isso se torna uma barreira. Né? Então, esse é um grande dilema da área comercial. Só para vocês terem uma noção, toda vez que eu vou no banco, eu tenho uma política. O que o banco falar, eu farei exatamente o contrário. É quase uma lei para mim. Tudo que o banco fala, eu faço o contrário. Porque na maioria das vezes eles estão me empurrando produtos. E o negócio é tão absurdo, tô pegando o caso do banco, mas isso acontece em vários setores, que tem dias que eles ligam para mim e falam, Daniel, agora não mais, né? Daniel, por que você não deixa o seu dinheiro na poupança, né? Meu amigo, mas o dinheiro da poupança está rendendo menos do que a inflação. Então você está querendo que eu deixe o dinheiro na poupança para eu perder dinheiro ou para você bater a sua meta da caderneta no final do mês, que você tem que ter X clientes na poupança? Então assim, muitas vezes eu conversava com gente dessa forma. Hoje o cara já não me oferece, né? Ou quando ele me oferece, ele já oferece rindo que ele sabe que eu vou tirar um sarro. Mas isso é uma relação de confiança. Então assim, esse é um grande desafio que você comentou, Kátia, que é como lidar com uma área comercial em que eu preciso estabelecer elos de confiança sem romper com esse processo. E daí eu pergunto para vocês, grande parte de grandes negócios, principalmente voltados para o público masculino, eles são fechados em alguns estabelecimentos de entretenimento de adultos, né? Por que muitas vezes executivos, né, ou algumas questões da área comercial são fechadas em bordéis, em puteiros? Por que eles usam esse espaço como espaço de negociação? Ou vocês acham que isso não acontece? Repete a pergunta, por favor, Daniel, que eu não entendi direito. Eu perguntei o seguinte, qual é um dos lugares mais comuns para se fechar grandes negócios entre homens, muitas vezes? Não, então deve ser lugar que faz happy hour, bares, essas coisas que o pessoal bebe, diverte, assim, em geral. Exatamente. E quais são esses lugares, geralmente, de bares, restaurantes? Muitas vezes que os homens fecham grandes negócios. Na zona. Eu não ouvi. Amém. Exatamente. Tô pegando esse exemplo, eu tenho um amigo um conhecido, na verdade, não é amigo, né? Que ele trabalhava na venda de grandes galpões industriais em Belo Horizonte. Ele contava o seguinte, como é que funcionava a rotina dele? Ele fazia ali duas vendas por ano só.
Ou seja, o cara trabalhava um ano inteiro para vender 2 produtos. Só que ele vendia ali um galpão de 30 milhões. Né? Aí o cara tirava lá 1% de 30 milhões e o cara ficava bem no ano. Ele contava o seguinte, como é que funcionava a política dele nesses galpões industriais. Ele tinha que ter um carro bom, né? Tava querendo comprar até um carro importado, buscava lá o cliente dele no aeroporto de Belo Horizonte, levava para o restaurante, né, top da cidade, BH, tal. Depois mostrava os galpões aí para o cara da cidade, os galpões industriais, né, que ele estava vendendo. Ele era vendedor, né, não era dono do galpão. Deixava o cara no hotel e à noite trazia o cara para jantar. E aí ele levava o cara para jantar, tal, e depois ia numa casa de entretenimento à noite, né? Ou seja, um puteiro. Né? O que ele estava fazendo com o cliente indo no puteiro? Qual que é a lógica disso? Para além de um simples entretenimento de adulto, né? O cara vai sair da cidade dele, né? Longe da família, agora ele vai tirar o atraso, né? Mas o que está por detrás disso, nessa relação? Eu acho que você cria uma confiança com o cliente ali, né? Tipo assim, a gente já está nessa situação, cria uma relação um pouco mais próxima, talvez, para poder vender. Exatamente. Veja bem. Ô, Daniel, pode falar. Esse negócio aí de você levar o cara pro puteiro, muitas vezes... Acho que cortou a sua fala. O cara é casado, será que não rola muita ameaça depois, não? Me perdoe. Os perigos das ameaças, né? Mas aí é que tá o ponto. Nós nos tornamos cúmplices de um crime, você entende? Tem isso. Nós somos cúmplices, nós dois estamos no mesmo barco, estamos juntos nessa merda. Veja bem, pessoal, em momento algum eu estou defendendo isso, eu não estou dizendo que isso é certo, que deve-se fazer isso. Eu estou dizendo o seguinte, estou pegando um exemplo que é comum, não estou dizendo que é certo, que é comum na área comercial, principalmente nesse produto de valor agregado, que grandes acordos muitas vezes são estabelecidos nesses lugares. E esses lugares perpassam aqui relações de confiança. Nós estamos no mesmo barco. Né? Nós estamos fazendo, entre aspas, coisas erradas juntos. Né? Pô, você pode confiar em mim. Né? Olha só, eu sou igual a você. Tá vendo? Eu não sou diferente de você. Né? É claro que eu estou pegando um exemplo para mostrar que isso perpassa toda uma relação de confiança. Toda uma relação de confiança. E que esse é um aspecto muito simbólico desse processo da relação de confiança. E isso tem uma outra questão muito interessante, que é um outro princípio fundamental também da área comercial. Eu sempre gosto de brincar com essa imagem aqui, né? Vodka connecting people, né? Que o álcool, ele tem um papel social. Qual é o papel social do álcool muitas vezes? Estabelecer relações sociais, lubrificar tensões, até um certo limite, né? Depois de um certo limite, o que o álcool faz? Ele intensifica as relações de conflitos, né? O pau come, né? Essa aqui é a questão. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, estou pegando esse exemplo da brincadeira do álcool para dizer o seguinte, muitas vezes pessoas que não se dão bem, quando chapam juntas, se abraçam, se beijam, se tornam melhores amigas, aliviam a tensão daquela relação social. O que isso tem a ver com vendas? Eu não estou falando que vocês têm que beber com o cliente, não é nada disso. Eu estou dizendo que na área comercial tem um aspecto bastante interessante, que é o quê? Estabelecer relações de vinculação com o seu cliente. Então, por exemplo, não sei se vocês já notaram isso, mas alguns vendedores, antes de vender o produto, o que eles fazem? Eles tentam criar uma relação de confiança, né? Então, por exemplo, tem casos bastante interessantes que eu gosto de ilustrar aqui. Esse meu amigo que trabalha na área de headhunters, ele vai, por exemplo, lá no Clube Paulistano, ele joga tênis com um cliente antes de estabelecer um contrato. Então ele joga um tênis, toma uma cerveja, ele cria um vínculo. Depois a gente fala de negócio. Não é aquela relação fria, né? Olha, estou te vendendo isso. Não, vamos aliviar essa tensão. Isso, inclusive, é uma coisa muito presente em processos seletivos. Eu comentei para vocês o caso de um colega que formou comigo, que ele foi fazer um processo seletivo
numa empresa de consultoria em São Paulo e ficou bêbado na entrevista ou não? Contei essa história ou não? Contou, não. Essa daí não, né? Tá. Isso está relacionado com a área de vendas. O que aconteceu? Eu tenho um colega que formou comigo, né, em administração. Ele foi fazer um processo seletivo para uma empresa trainee, para uma empresa de consultoria em São Paulo, tá? Aí ele chegou lá, né, tá lá de terninho, aquela coisa toda, tal. Sentou lá na sala de espera, tal. Aí a secretária chegou para ele e falou: olha, a gente teve um atraso aqui de 1 hora. A sua entrevista teve um atraso de 1 hora. A gente tem um bar aqui da empresa. Se você quiser, você toma uma bebida, né? Você toma uma bebida e fica esperando a entrevista lá, né? Aí ele falou: pô, essa merda deve ser pegadinha, né? Aí eu vou, tomo bebida, de cara eu já sou reprovado aqui, porque eles falam: puta, o cara nem bem chegou, tá no processo seletivo, tá bebendo no trabalho. Mas ele ficou com aquele negócio na cabeça. Falou: mas por que a secretária falou isso? Olhou que tinha um barzinho lá, tal, tudo. Falou: quer saber de uma coisa? Eu tô fudido mesmo, vou tomar uma cerveja nessa porra aqui, já tô estressado, tal. Foi lá, o rapaz lá serviu ele e tal, tudo. Ela falou: você vai querer tomar o quê? Quer uma dose de uísque? Ele falou: vou começar com uísque então, já tô na merda mesmo, então vamos, né? Pegou, tomou um uísque lá e tal. Aí nisso chegou um outro maluco do cara lá, mais velho e tal, falou: eita, nós, hein? Já que você tá tomando uma, eu vou tomar uma também. Aí, posso sentar? Aí sentou do lado dele, o cara começou a tomar, deu 1 hora, 1h30, a secretária falou: vai atrasar mais meia hora. O cara já tinha tomado umas 3 doses, já tava dando risaiada, confusão toda, pá, conversando com o maluco do cara do lado dele e tal. Aí a secretária chegou e falou pra ele: olha, a sua entrevista acabou. O cara falou: puta merda, mas você tá de brincadeira comigo? Eu tô esperando 1h30, você fala que a entrevista acabou. Ele falou: não, a sua entrevista acabou de acontecer, você tá conversando com o dono da empresa aí do seu lado, tomando uísque. Aí o cara se apresentou, o cara que estava bebendo com ele era o dono da empresa, e o processo seletivo foi exatamente isso. Ver quem que era o cara, como que se portaria socialmente vendendo. E o cara falou: você se vendeu muito bem de graça aqui nesse processo, né? Então, assim, eu estou pegando um exemplo um tanto quanto radical para mostrar que essa dimensão da relação ela é fundamental. Criar elo com o cliente é fundamental. E o que aconteceu? O que a empresa queria que contratou ele? Não era uma pessoa que chapasse os goles, não é isso. Era uma pessoa que soubesse o quê? Criar um elo antes de vender. Então, esse é um esforço da área comercial em que tentar buscar afinidades, aspectos incomuns antes de estabelecer a venda, você aumenta substancialmente a venda depois, quando você cria o elo em comum. Por quê? Porque você estabelece uma relação de confiança. Ou seja, essa pessoa tem algo em comum comigo. Nós temos aspectos em comuns. Então, assim, eu confio mais numa pessoa que eu tenho algo em comum do que uma pessoa que eu não consigo ver nada em comum comigo. É um aspecto de uma psicologia subjetiva, mas que tem um resultado substancial nessa dimensão, né? Talvez por isso que vocês podem ver qual que é a probabilidade de uma pessoa muito pobre e uma pessoa muito rica se casarem. Ela existe? Claro que ela existe. Claro que ela existe. Só que ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Não é por menos que pessoas geralmente se casam ou se relacionam com pessoas de nível socioeconômico cultural, de capital social cultural, muito próximos, né? É difícil você ver... Tem ascensão? Tem, claro, mas é muito raro. Porque trata-se de criação de relações em comum. As pessoas tentam se aproximar daquilo que se consideram incomuns. Estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, tá? Estou dizendo que isso é um perfil muito próximo do comportamento nosso em sociedade. Pessoal, algum comentários com relação a esses pontos? Essa questão dessa confiança, levar para bebê, puteiro e tal, pode ser uma questão de gênero? Porque Total, você tem toda a razão, total. Imagina, eu vou chegar para uma cliente, vamos num puteiro lá, você vai ver um rapaz lá, o cara é dotado. Não, isso não existe, né? Isso existe, claro que existe. Tem casas noturnas para o público feminino em Belo Horizonte. Mas em Sete Lagoas, que eu saiba, não tem. Ou tem? Ainda não achei. Exatamente, é uma questão de gênero, você tem toda a razão, muito bem observado. Esse é um exemplo tipicamente do universo masculino. Agora, o que eu estou trazendo esse exemplo do universo masculino para dizer que
a criação de laços ela é fundamental em todo o contexto. E aí cai naquele ponto inicial, eu preciso conhecer meu público-alvo. Imagina só se eu levo para um puteiro uma pessoa que não compartilha desse valor. Eu perco a venda. Então, não é uma relação mecânica, é uma construção. Quais são os interesses dos determinados clientes? No universo feminino, eu vou pegar um exemplo interessante do universo feminino. A minha mulher trabalhou um tempo na área comercial, né? E ela, uma vez, foi vender medicamentos de veterinária num pet shop. Ela chegou no pet shop e o pet shopping recebe vendedor todo dia, né? E o que ela viu? A gente aqui em casa, nós temos 3 gatos, né? Ela viu vários gatos, a dona do pet shop tinha vários gatos, ela foi lá conversar com os gatos, falou que bacana, o que você passa no pelo desse gato, qual ração que você dá, a sua veterinária também. Conversaram 1 hora sobre gatos. Criou ela. A dona do pet shop era apaixonada com gatos, minha mulher tem 3 gatos aqui em casa, 4, né, considerando eu, né, enfim, 3 gatos, 3 animais aqui, com animal comigo 4 também, e o que aconteceu? Criou um elo, e esse elo facilitou a venda. Então, depois de conversar, não virou mais uma relação de uma vendedora, virou uma outra veterinária que também gosta de gatos, que é sensível, e que agora vamos falar de vendas. Então, assim, esse aspecto, Kátia, ele é fundamental nesse processo de criar o elo, né? E compreender quais são esses ambientes em que se traz esse tipo de diferenciação, né? Agora, as coisas estão mudando, viu? Eu tenho a minha irmã, ela trabalha numa multinacional francesa, está no Rio de Janeiro, e ela sai com o chefe dela, chapa os goles. Chapa os goles. Que eu saiba, eu não vou no puteiro, mas chapa os goles, entendeu? Então, assim, tá mudando esse cenário. E isso é um diferencial para ela. Eu vejo que a ascensão dela, a maneira como ela se porta, é até um absurdo que eu vou te dizer, mas numa sociedade tão machista como a nossa, ela adota comportamentos muitas vezes masculinos, né? Aí você vai dizer, o que é comportamento masculino? É uma criação, lógico, não existe, eu não acredito que exista um comportamento masculino, mas eu digo que há padrões que são estereotipados para o universo masculino, né? E aí o que ela tem que fazer? Ela se socializa nesses padrões estereotipados masculinos, que para mim, sobre hipótese alguma, é da natureza masculina, né? Para se readequar. Então ela tem que fazer isso. Minha irmã sai, bebe com os diretores das empresas e tudo mais. Então estabelece esse processo que é majoritariamente, que está mudando, mas ainda é majoritariamente masculino, né? Então, são desafios, aí entra nesse ponto, né? São desafios que as mulheres enfrentam, que são questões do gênero, inegáveis, né? Não é por menos que ainda hoje no Brasil, vocês mulheres estudam mais, trabalham mais, têm os artefatos domésticos e, considerando os mesmos cargos que os homens, recebem menos, 20% a menos, a média, né? A média. Então são aspectos que ilustram os desafios aí nessa dimensão. Agora, por outro lado, Kátia, a área comercial, há também os estereótipos femininos que são insubstitutíveis. Por exemplo, alguns produtos da área agrícola são vendidos majoritariamente por mulheres, né? E aí tem aquele padrão. Qual que é o padrão dessas mulheres? São aquelas mulheres que adotam o perfil estético de beleza convencional. Então mantém a cintura, mantém o glúteo, mantém, né, todos esses atributos, o cabelo daquele formato, e que consegue muitas vezes puxar a venda para o público masculino, né? Não é incomum você ir, por exemplo, você associar a aquisição de um carro com mulher. É quase que automático isso, né? É uma objetificação da mulher, mas é comprar um carro, ou seja, se eu compro o carro, o que eu faço? Eu vou ganhar mulher. Então, muitas dessas lojas de indústria de luxo, carro de luxo, você vai comprar, quem são a maioria dos vendedores? São mulheres. E não é qualquer mulher. É a mulher que segue aquele padrão estético de beleza convencional, né? Propaganda de carro diminuiu bastante agora. Diminuiu muito. Mas até alguns anos atrás, como é que era a propaganda de carro? Era o cara com uma mulher maravilhosa do lado, né? Maravilhosa nos padrões estéticos convencionais, tá? Então, isso que você observou, você tem toda a razão. Tem toda uma questão do gênero por detrás disso. Beleza? Ô, Daniel. Oi. Eu estava acompanhando uma série americana, e uma coisa que eles fazem muito em campanha política, eu não sei se é usual fazer aqui no Brasil, os assessores, eles conhecem
todas as coisas que os doadores gostam e já fala para o candidato antes. Então, fala assim, olha, aquela pessoa lá, ela gosta de cachorro e trabalha nessa e nessa ONG. Então, já para direcionar o cara naquilo que aquela pessoa gosta, para o cara já chegar como se ele conhecesse a pessoa ou se interessasse pela mesma causa para poder ganhar doação. Aqui acontece da mesma forma, A questão é que nós não temos uma política no Brasil de doações voluntárias de pessoas físicas, né? Nós temos doações voluntárias, entre várias aspas, de setor empresarial, que faz lobby, né? Nos Estados Unidos isso é legal, aqui no Brasil é ilegal. Então, por exemplo, a questão do Caixa 2 aqui no Brasil, que foi o caso, né, do bafafá e tudo mais da Lava Jato, nos Estados Unidos isso não acontece. Por que não acontece? Porque lá é legal. Então lá eles fazem, não estão contra a lei. Aqui é contra a lei. Essa é só a diferença nossa dos Estados Unidos. Mas isso que você comentou acontece demais. Então, por exemplo, o político, né? Tem um caso famoso, né? Que eu acho que eu não contei essa história. Deve ter uns 20 anos atrás, eu conheci uma senhora que ela falou para mim que ela é da classe média alta de São Paulo, logicamente, né? Que ela era eleitora do Maluf, né? Eu falei, meu Deus, uma mulher da elite, né? Ser eleitora do Maluf, né? Me chamou atenção, né? Falei, como assim, né? Aí ela me contando, por que ela é eleitora do Maluf? Porque uma vez, Maluf que, né? Que agora tá o Maluf não morreu ainda não, né? Eu não sei que estava na trapo no final da vida agora, mas eu não lembro se ele morreu. Mas enfim, o Maluf, né? Paulo Maluf, ela contando uma vez que ela foi num jantar e o Paulo Maluf chegou para ela, sabia o nome dela e sabia que que o neto dela estava fazendo faculdade de medicina junto com uma das netas dele. Ela ficou encantada, ela falou, meu Deus, o Paulo Maluf, ele sabe o meu nome, ele sabe o nome do meu sobrinho, do meu neto, exatamente esse caso que você está comentando, entendeu? Então, os políticos, eles montam um dossiê para chegar conversando no público-alvo, sabendo. E o pessoal contava que o Maluf, todo jantar que ele ia, ele exigia da equipe de assessoria dele informações de todos os presentes. Que é o que a gente vê hoje nessa questão da rede social, né? Conhecer o público-alvo. Esse é um aspecto fundamental para conhecer as necessidades do cliente e saber como montar esse tipo de estratégia, tá? Mas isso acontece com certeza, né? Os políticos adotam sim. Em modelos diferentes dos Estados Unidos, mas adotam aqui isso sim. Mas tem a questão de que, geralmente, as campanhas políticas nos Estados Unidos, elas são com dinheiro do próprio candidato. Aqui no Brasil é público o dinheiro. Acho que por isso que lá pode e aqui não, essas coisas. Nos Estados Unidos, há a campanha do candidato, mas o número de doação é gigantesca, entendeu? Então, por exemplo, o que as empresas americanas fazem? Elas criam fundos para doação para os candidatos, que hoje é um termo que eles usam lá nos Estados Unidos chamado de PACs, né? Que são uma espécie de terceiro setor. Você cria um terceiro setor, que esse terceiro setor recebe recurso de empresa que faz doação e que repassa para o candidato. Mesma coisa do Brasil, mesma coisa. Só que no Brasil a gente tem esse processo que vocês viram, né? Igual até 2014, a Ambev era a maior doadora das campanhas políticas, né? E agora com esse processo de mudança do processo eleitoral, você tem as doações de pessoas físicas, mas não mudou nada. Eu posso fazer uma doação física para um candidato aqui no Brasil, sem nenhuma restrição, né? O que nós não estamos conseguindo fazer é aquele processo que passava pela empresa, até como estrutura de caixa 2, quase, né? Mas não muda. Então a nossa política não é nem um pouco diferente da americana em termos de financiamento de campanha. E tem um fato interessante no Brasil, não sei se vocês viram, você trouxe uma informação importante, né? Não sei se vocês viram agora o censo dos resultados das eleições desse domingo. 1 em cada 5 políticos foram eleitos no Brasil, 1 em cada 5 prefeitos. Lembrando que nós estamos falando de 4.600 prefeitos, são milionários hoje. Milionários. Então, o que está acontecendo? Nós estamos começando a ver hoje no Brasil um avanço, e é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que você comentou bem, um avanço de milionários na política. Porque o cara tem dinheiro próprio, ele faz o financiamento próprio, que facilita ainda mais a divulgação. Dê uma olhada nesse censo aí
os resultados das eleições municipais. 1 em cada 5 prefeitos do Brasil hoje são milionários. E o fato mais interessante, na cidade de São Carlos, né, em São Paulo, ela superou o prefeito de Betim, né, que foi um dos mecenas do Cruzeiro, aí depois pulou fora, que era o prefeito mais rico do Brasil. Né? O patrimônio dele era de 300 e poucos milhões, se eu não me engano. O prefeito agora de São Carlos tem um patrimônio declarado de 400 milhões de reais. Patrimônio declarado, gente. Vocês imaginam o que é isso? Declarado, né? Ou seja, ninguém declara tudo, né? E quando declara, muitas vezes, os valores não são reais. Né? Só vocês verem o patrimônio dos nossos presidentes aí, declarado. É impossível o cara ter o que eles têm, né? Eles têm muito mais, assim, tô falando patrimônio declarado, né? Mas, enfim, isso mostra que está acontecendo esse fenômeno aí, sim, que você tem razão. Com a diminuição das campanhas das empresas no sistema eleitoral, a gente está aumentando candidaturas que recebem doações de pessoas físicas e doações individuais. E aí você tem agora políticos milionários, igual o Zema aqui em Minas, né? O Dória em São Paulo. Então a gente está acompanhando esse fenômeno aí, e que coincidentemente está voltando para uma época da café com leite, né? Que vocês lembram que quem votava era quem tinha dinheiro, né? Não está mudando muito mais, só que agora quem é eleito é quem tem dinheiro, né? Professor. Oi. Deixa eu só fazer uma pergunta de novo. É o Raikon de novo. Sim. Você acha que essa questão da mudança dos milionários estarem entrando na política aí é uma mudança na política ou na sociedade em si? Tipo, é a gente que está mudando a nossa maneira de ver ou eles que estão mudando as estratégias deles? Assim, na sua visão. Eu gostaria de acreditar que os nossos empresários brasileiros milionários são altruístas, que eles estão entrando na política para mudar o mundo. Mas é meio difícil acreditar nisso, você não acha, não? Porque o que a gente está vendo? Que muitas vezes esses caras estão entrando na política para quê? Para utilizar do aparato estatal para ampliar o próprio negócio. Né? Era o que eu sempre dizia. O que passa na cabeça na época do Zema, né? Zema, João Dória, essas políticas todas, eu não estou defendendo nenhum lado. O que passa na cabeça de um cara multimilionário entrar na política para ganhar o quê? 30 mil reais por mês? O que é 30 mil reais para o milionário? O cara vai perder o dinheiro dele? Me fala o empresário que está disposto a perder dinheiro, que quer ser São Francisco de Assis, doar os bens e andar de chinelinho de maconheiro na rua. De maneira nenhuma. Né? Veja bem, pessoal, eu não estou estereotipando o chinelinho de Jesus Cristo e também não estou criticando quem gosta de fumar um cigarro da paz, ainda que não seja permitido no Brasil. Né? Eu estou brincando para dizer que isso não faz sentido. Então por que esses caras estão entrando na política, Raikon? Esse é um ponto a se pensar. Né? Será que é um movimento altruísta? Será que o Biden, que foi eleito nos Estados Unidos, bilionário, vai fazer o quê? Uma reforma agrária? O cara é comunista, bilionário? Quais são o interesse desses bilionários na política? Né? Então, assim, eu sei que tem movimentos, Raikon, Renova Brasil e tudo mais, né, que estão tentando renovar a política. Né? Temos fenômenos interessantes. Vocês viram Belo Horizonte, por exemplo, teve uma renovação da Câmara Legislativa de 58%. Então, são fenômenos interessantes. Mas eu fico me questionando até onde esses bilionários e milionários brasileiros estão preocupados. E aí eu gostaria de trazer como reflexão o seguinte: o que esses milionários e bilionários brasileiros fizeram antes de entrar na política? Quais foram as ações de impacto social substanciais? Né? Tem alguns, claro que tem alguns, lógico que tem. Mas nesse aspecto é muito diferente dos americanos. Por exemplo, nos Estados Unidos, você vê a política de um milionário nos Estados Unidos. Ele é um filântropo também. Para eles, ter um nome numa biblioteca é sinônimo de status. Ser um patrono de uma turma que formou nos Estados Unidos é sinônimo de status. Eu pergunto para vocês, que milionário que doou dinheiro para a formatura de vocês aqui? Que milionário que doou dinheiro para a universidade, para colocar o nome dela na universidade? Né? Que milionário que doou dinheiro para projeto social aí? Eu quero que, se vocês estiverem, vocês me apresentem, né? Mas eu digo assim, a nossa cultura brasileira, a gente tem uma elite que, nesse aspecto, a nossa elite é muito diferente da elite americana. A elite americana, ela tem uma cultura de filantropia, né? Tem uma cultura, o Bill Gates mesmo falou que vai morrer, que vai deixar o quê? Grande parte do patrimônio dele para... Não estou dizendo que o Bill Gates é bonzinho, gente, tá? Não estou dizendo, o Bill Gates é bom, a gente aqui é mal, não é isso. Estou dizendo que a nossa cultura brasileira é uma cultura que não tem essa preocupação social.
Inclusive, o que me chama muita atenção, né, já que nós estamos falando de política, é como que a cultura brasileira, a elite brasileira fica incomodada. Um pobre que ganha R$ 98, agora subiu para 120 e poucos do auxílio do Bolsa Família, mas não se incomoda nem um pouco em receber desonerações fiscais bilionárias todo ano do governo que isenta a folha salarial deles, né? E que é uma bolsa empresarial, desoneração fiscal, né? Nada mais é do que o governo dizer o seguinte: eu vou tributar menos de você que você vai ter mais dinheiro. Claro que tem todo um discurso por detrás disso, que isso vai movimentar a economia, que isso vai gerar um estímulo pela oferta, que o empresariado vai ter mais dinheiro para poder empregar. Mas o Bolsa Família tem o mesmo discurso: o cara vai ter dinheiro para consumir, porque o pobre vai isso, o pobre aquilo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: como que no Brasil incomoda quando, por exemplo, há uma ação social, né? Como que isso gera incômodo no Brasil e como que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, em particular, nesse aspecto, isso é muito mais comum. Então, respondendo a sua pergunta, Raikon, eu imagino que grande parte desses empresários estão entrando na política única e exclusivamente para expandir o patrimônio, para expandir o negócio, tá? Eu não consigo ver uma atitude altruísta. Agora, se você vai me perguntar se isso é melhor ou se é pior, eu já posso dizer para você que eu não sei, né? Se é melhor ou pior, eu não sei. Aí a gente teria que perguntar melhor e pior para quem, quais são os grupos que vão ser atingidos com esses tipos de políticas. Mas eu não consigo ver cenários otimistas, não, na minha opinião, tá? Beleza? Tranquilo, obrigado. Pessoal, a gente poderia falar de vendas, que nem eu comentei com vocês aqui. O grande desafio era criar várias aulas e tal. Eu gosto desse tipo de bate-papo, eu acho muito melhor do que eu ficar gravando um vídeo aí de 15 minutos. Mas eu sei que o vídeo de 15 minutos ele é muito mais didático, ele é muito mais pontual, né? Mas apesar de eu achar sempre mais rico esse debate. Para fechar, é só uma provocação, tá? A minha sugestão é: quem for trabalhar na área comercial, dediquem tempo, pessoal, em leituras, comprem livros, estudem, tem muita técnica, tem muita estratégia interessante, tá? Eu trouxe só uma provocação inicial para vocês pensarem que isso não é só arte, então tem muita coisa. Para fechar a videoaula de hoje aqui, eu vou só finalizar mostrando isso. Pensar a venda é importante pensar do ponto de vista do planejamento, tá? Toda venda, ela envolve uma pré-venda, que é o momento de preparação antes do contato com o cliente. A venda em si e a pós-venda. Então, toda venda serve como esse ciclo. E toda pós-venda nada mais é do que o início de uma pré-venda, porque é a tentativa de fidelizar esse cliente para que esse cliente compre novamente, tá? Então, de pré-vendas, o que nós temos? A pré-venda é fundamental. Ou seja, como é que eu vou me preparar para essa venda? O que eu vou, se eu for receber um cliente em particular, né? Quem é esse cliente? Como é que eu vou montar estratégias? Até onde eu vou chegar no preço? Essa é uma questão importante da pré-venda, né? Por exemplo, uma estratégia de vendas em Minas Gerais. Tem uma brincadeira que o pessoal fala: o mineiro tem uma cultura de pechinchar. Então, por exemplo, se você sabe que o mineiro tem uma cultura de pechinchar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer na área de vendas? Eu posso jogar uma margem um pouquinho acima, sabendo que eu vou dar um desconto automático para ele. Então, esse é um aspecto bastante interessante, então, da pré-venda. Eu preciso conhecer esse público. Elaborado isso, eu vou para a venda. E aí, na venda, eu tenho que saber quais são as ações que eu vou utilizar, né? Como é que eu vou argumentar com esse sujeito? Como é que a gente vai negociar? Então, tem várias estratégias no âmbito da venda. Só sublinhar uma estratégia, que eles chamam do tipo de ancoragem. Quando você vai para uma venda e o cliente muitas vezes pergunta, né, para você o seguinte, né? Ou então, por exemplo, uma pessoa pergunta, né? Até quanto você está disposto a pagar? Esse tipo de pergunta é muito perigoso, porque se você fala quanto que você quer pagar, esse cliente ganha toda uma margem de negociação. Então, às vezes, você fala um valor muito acima, ele ia vender muito abaixo, você já se ferrou. Então, assim, vamos tomar cuidado do seguinte: quanto que você está disposto em pagar num item? A brincadeira que eu faço é nunca respondam isso. Porque se você responder, você pode responder um valor acima do que ele quer vender e ele ganha em cima disso, né?
Então, esse é um tipo de estratégia que está relacionada à venda, né? E a questão da pós-venda. O que é a pós-venda? A pós-venda envolve, eu finalizei a venda, é a entrega, a assistência e o acompanhamento da satisfação do cliente. E a pós-venda, eu falo que é um dos gargalos que nós temos aqui. Eu estou finalizando a obra, volto a dizer, e estou sofrendo com pós-venda, porque eu compro vários itens, e vários itens que eu estou comprando, eles finalizam a venda e a pós-venda é péssimo. Vem um problema, demora para entrega, assistência péssima. Então, assim, claro que eu sei que está relacionado com o boom do setor econômico, da construção civil, ocasionado por fatores do auxílio emergencial, basicamente, né? Mas tem outros fatores também que explicam aí esse aumento da construção civil que está nas alturas. Fator, de uma certa forma, inédita no país. Mas, enfim, que vai passar também, né? Mas a pós-venda está relacionado com isso. Então, assim, um bom vendedor, entre aspas, é aquele que está sempre preocupado com pós-venda. E aí eu vou sugerir para vocês assistirem esse vídeo aqui. Vocês podem encontrar, eu vou mandar um link para vocês, que eu até assisti a palestra desse cara. O cara é chato pra cacete, na minha opinião, mas é um puta de um vendedor, né? Que ele escreveu um livro que chama... Eu esqueci o nome do livro dele lá. É um cara vendedor que ele era camelô e ficou podre de rico vendendo, mas a grande sacada dele é o pós-venda, né? Vocês podem assistir a palestra dele no YouTube. É bem interessante como que ele trabalha com pós-venda. A grande sacada do cara é o pós-venda. Então, por exemplo, o pessoal ia comprar um item aí na barraquinha dele na rua, o cara pediu um chocolate, ele dava 2. O cara falou, não, mas eu quero só um, eu não tenho dinheiro para comprar 2. Ele falava, não, eu tô te dando 2, porque no mês que vem, ou na semana que vem, você vem aqui e me paga o outro chocolate. Aí o cara ia pagar o chocolate da outra semana, ele dava mais um. Pô, mas eu já paguei. Não, agora você vai pagar na próxima semana. Então era um cara que tinha uma estratégia de pós-venda que ele sempre mantinha o cliente ali fidelizado, porque o pós-venda dele é muito bom, né? E aí, claro, quem tiver interesse, para finalizar, eu sugiro também 2 documentários que eu acho fantástico. Esse documentário aqui, vou pegar aqui o documentário. Esse documentário aqui, A História das Coisas. É um pequeno documentário, não é nem um documentário, é uma animação de 7 minutos que mostra o hábito de consumo da nossa sociedade e como e para onde nós estamos indo com esse nível de consumo acelerado, né? Considerando como referência os Estados Unidos, que o nível de consumo deles é incomparável com o nosso, né? E que vem colocar em dilema essa questão da área comercial. Ao mesmo tempo, né? Como que a gente lida com um processo em que você tem que bater meta, ser um bom vendedor e, ao mesmo tempo, acelerando uma lógica de consumo desenfreado numa sociedade em que se incentiva a todo momento que os desejos devem ser infinitos e que você tem que realizar todos os seus desejos, né? Então são alguns dilemas aí dessa área comercial aí que eu trago um pouco de angústia aí para quem quiser assistir. Eu vou disponibilizar para vocês aí esses links. Não vai cair na prova nada desses links não, tá? Mas são conhecimentos que eu acho interessantes. Tanto esse aqui do pós-venda, quanto esse da lógica de consumo que nós estamos inseridos aí. Pessoal,